Boa noite, meus caros colegas. Dando início a essa reunião, cujo tema é um dos temas mais importantes do processo de recuperação judicial. Eu fico até constrangido, meu querido Igor, em falar que é um dos temas mais importantes, porque eu tenho dito frequentemente que os temas são importantes, Antônio. Então, parece repetir seguidamente aí a chamada, mas é verdade. Nós vamos abordar hoje a suspensão das execuções, o chamado stay period, e aqui não tem alguém iniciado no inglês, então peço escusas aí a quem está nos assistindo, mas o stay period diz respeito à suspensão das execuções contra a recuperanda. Então, a empresa ingressa em recuperação judicial e um dos primeiros despachos, aí, o primeiro despacho do juízo, quando defere a recuperação judicial, é a suspensão das execuções em face da recuperanda por um período de 180 dias, um período previsto em lei improrrogável. Mas nós vamos discutir aqui até que ponto esses 180 dias são improrrogáveis ou não. Então, para essa discussão, eu tenho a alegria, a satisfação de ter o Luiz conosco, o doutor Luiz, discutindo conosco, o doutor Antônio discutindo conosco também, o doutor Igor. Imensa satisfação, vocês sabem disso, e vamos dar início, então, a esse tema, ao enfrentamento dessa questão. Eu convido o Luiz para fazer uso da palavra, sabendo que essa é uma discussão em aberto. A gente tem a palavra aqui para fazer as ponderações que julgar adequadas, mas não vamos estender mais. Vai lá, Luiz. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Antônio, Igor, tudo bem? Como é que vão? Agradeço novamente o convite de participar desse bate-papo espontâneo, para a gente poder debater um pouquinho mais sobre esse assunto tão importante que é a recuperação judicial. E mesmo dentro da recuperação judicial, eu acredito que seja um dos principais benefícios, ou o primeiro benefício que o empresário vê, é esse período de suspensão das execuções e do trâmite das ações. O porquê que é tão importante, né, Marcelo? Porque ele suspende tudo. Ele suspende o começo da crise, não digo o começo da crise, mas um período de crise onde o empresário busca auxílio do advogado, busca auxílio do Poder Judiciário, e esse período de suspensão nada mais é do que uma verdadeira válvula de escape. Pelo menos por 180 dias, o empresário sabe o que vai acontecer na sua vida. Ele consegue reprogramar o seu caixa, o seu fluxo de caixa, as suas vendas, consegue traçar um pouquinho melhor o seu plano de reerguimento da empresa. Então, esse é o período onde, pelo menos, por 180 dias, a empresa sabe o que vai acontecer com o seu fluxo de caixa, sabe o que vai acontecer. Todas aquelas ordens de Bacen, de bloqueio da conta bancária, de renajude no veículo, restrição de circulação, tudo isso aí, pelo menos por 180 dias, o empresário sabe que vai ter esse fôlego para começar a discutir. Então, acho que é bom a gente entender de início o que é esse período de suspensão. Não é verdade? Olá, boa noite a todos. Boa noite, Marcelo. Com grande satisfação que eu recebo esse convite de podermos discutir sobre um assunto de suma importância, que é em si a recuperação judicial. Né? A nossa intenção é sempre tirar certas crenças, né? Primeiramente, a crença dos credores de que a recuperação judicial nada mais é do que uma forma de ajudar o devedor a ludibriar, fugir, enfim, não é nada disso. Bem como tirar, vamos dizer assim, o véu, né, dos olhos do empresário de que a recuperação judicial, a falência, é a pior coisa que pode existir. Pelo contrário, a recuperação judicial ela tem como principal evitar que o mal maior aconteça. Né? E, realmente, esse período chamado stay period, né, ele é um desafogo para um empresário poder se acertar
E como nós vamos ver mais na frente, esse período ele ajuda em toda a estruturação para que o juiz possa, na verdade, conceder a recuperação judicial e, consequentemente, o soerguimento da empresa. Boa noite a todos. Luiz, Antônio e Marcelo, é um prazer novamente participar dessa live, cujo tema é também de extrema relevância, né, para a recuperação judicial. E abordar o stay period é, sem dúvida, uma questão que paira, né, na decisão do empresário, do agente econômico, em buscar a recuperação judicial. É justamente porque esse período de suspensão das execuções ele traz realmente um fôlego para que a empresa possa realmente se reestruturar financeiramente e iniciar o cumprimento do plano que ela objetivou, né? E além disso, possibilita que ela também possa buscar novos recursos, traçar novas estratégias para ela conseguir driblar, né, esse período difícil, né, recuperacional, e talvez até honrar com uma agilidade maior do que a prevista no próprio plano de recuperação, né? Então, é um período que para os credores eles olham torto, mas para o empresário é extremamente necessário para que ele consiga realmente colocar em prática a estratégia traçada no período antes da recuperação judicial. Gente, excelente esse início de conversa, excelente essas ponderações. Então, a gente trilhou um conceito de stay period, de suspensão das execuções. Eu acho que quem está nos assistindo já entendeu que nós estamos falando em, no mínimo, 180 dias de suspensão de todas as execuções em face da recuperanda. Vamos começar agora a detalhar esse direito que está previsto no parágrafo 4º do artigo 6º da Lei 11.101. Há créditos que não são suspensos? O crédito fiscal, por exemplo, não é suspenso, mas ocorre o que nós discutimos em alguns momentos no colegiado, a chamada suspensão indireta, na medida em que o exercício da ação fiscal resta interrompido, pelo menos do ponto de vista da constrição patrimonial. Então, esses 180 dias também tem esse objetivo. Vamos pensando junto comigo, olha só, além desse crédito que não submete ao crédito decorrente de contrato de alienação fiduciária, que em princípio também não se suspenderia, mas na forma do parágrafo 3º do artigo 49, ele, durante o stay period, também fica suspenso em relação aos bens essenciais. É importante dizer isso, gente, para quem está nos assistindo entender que esse é um período fundamental para a reestruturação do agente econômico, como vocês bem pontuaram. E fundamental por que razão? Fundamental porque é nesse período que a empresa, ao tempo que terá um fôlego, como vocês bem mencionaram, a empresa também terá a possibilidade de construir um plano de recuperação judicial de acordo com as condições econômicas que ela possui. Isso tudo nesse período. Eu quero encerrar essa segunda ponderação chamando atenção que por causa do stay period, e aqui no escritório nós discutimos sobre isso, eu e o Bruno, por causa do stay period que a recuperação judicial ela é mais convidativa do que a recuperação extrajudicial. Porque, ao fim e ao cabo, a recuperação extrajudicial também pode ser um instituto interessante para o empresário, mas ela tem um delay, ela tem um prejuízo do ponto de vista do agente econômico em dificuldades, na medida em que ela não oferece um tempo, ela não oferece um período em que o empresário poderá respirar. Então, o stay period ele acaba sendo extraordinário por causa disso. E aí o risco que fica para o empresário é o seguinte: é tão bom o stay period que às vezes eles decidem não tentar ficar indefinidamente no stay period, né, sob o guarda-chuva do poder judiciário. Acho que um principal ponto que a gente limitou no começo sobre os 180 dias
quando que ele pode ultrapassar esses 180 dias, desde que seja autorizado judicialmente, não é simplesmente ultrapassar esse período. É quando esse período de 180 dias, que pode parecer 6 meses, para o credor pode parecer longo, para o devedor não foi suficiente para salvar a atividade econômica dele. Então, com uma fundamentação jurídica, uma fundamentação prática, um laudo bem elaborado, fique comprovado que esse período de 180 dias se mostrou curto para pôr em prática o plano de recuperação judicial da empresa, é possível, eu acredito que deve ser incentivado quando necessário, esse alongamento desse prazo. Embora na doutrina e na jurisprudência seja extremamente discutido, a gente tem notícias desse resultado positivo. Por quê? Novamente, é o espírito da lei. É proteger a empresa, é proteger o emprego. Se prorrogar esse período de 180 dias vai salvar um quadro de credor muito maior, então eu acho que é justo que se prorrogue um pouco mais. Claro, não ad eterno, não vai prorrogar, ficar sobre esse manto desse período de suspensão para sempre. Mas se tiver que prorrogar, eu acredito que é viável, eu acredito que realmente o judiciário tem que proteger esse lado da empresa. Tá? A gente está salvando, inclusive, trabalhadores, créditos trabalhistas, né? Créditos de natureza alimentar. De fato, doutor Luiz, verificando que o prejuízo pode ser muito grande, é possível essa dilação de prazo, sendo que há um prazo determinado. E a dilação também é importante, né, frisar que só será concedido se caso o devedor ele não dê causa a essa condição. Então, os tribunais eles já têm entendido que é possível que haja a dilação até mesmo para poder assegurar, né, todos os direitos, ou melhor, o cumprimento de todos os direitos. Pegando o gancho aí do Antônio, a respeito dessa possibilidade de extensão do stay period, nós temos recentes decisões aqui do próprio Tribunal de Justiça de São Paulo e também do STJ, né? Decisão recente agora do ministro João Otávio de Noronha, que possibilitou a um laboratório, cujo nome a gente não precisa revelar, a prorrogação do prazo de pagamento de um crédito trabalhista, justamente porque foi considerado o periculum in mora, já que o prazo de 180 dias estava finalizando, o prazo da lei de recuperação judicial para o pagamento do crédito trabalhista também eles não conseguiriam honrar com todo o pagamento dentro do período de um ano, e então foi possibilitado, analisando o caso, né, uma prorrogação do stay period. Até também tem interpretações aí no sentido de que o prazo só iniciaria após o fim do stay period, né? Então, nós temos algumas posições ainda um pouco isoladas, mas que já é um sinal de mudança e de possibilidade desse prazo ser modificado de acordo com a necessidade, né? E também da viabilidade da empresa continuar no plano de recuperação, cujo princípio principal, né, da recuperação judicial é o surgimento da empresa. Excelente. Um detalhe relevante é que esses 180 dias, eles devem conter todo o percurso da recuperação judicial. A ideia do legislador, quando concebeu os 180 dias, foi conter nos 180 dias até a aprovação do plano. Na Lei 11.101 está previsto que a Assembleia de Credores que pretende deliberar sobre o plano de recuperação judicial deve ocorrer em até 150 dias do deferimento do processamento da recuperação. Então, qual é a ideia do legislador? Em 180 dias, em tese, eu teria o plano aprovado. Em 60 dias após o deferimento do processamento da recuperação judicial, o judiciário exige que se apresente um plano de recuperação judicial. Então, se a gente imaginar numa linha de tempo, a gente vai ter o deferimento do processamento da recuperação judicial e a suspensão de todas as execuções. 60 dias depois, o plano apresentado
e em até 150 dias a deliberação dentre os credores sobre o plano. Razão pela qual não haveria motivo para deixar suspenso mais que 180 dias as execuções contra a recuperanda. Ocorre que na prática forense, no dia a dia das recuperações judiciais, esses prazos não conseguem ser cumpridos de modo satisfatório. E por que não consegue? É por má vontade do empresário? Também, né, gente? Também não dá para eximir, não tem santo na parada. Mas não é só por má vontade, ou não é hegemonicamente por má vontade. O empresário, ele quer cumprir os seus compromissos, se ele não quisesse, ele sequer ingressava em recuperação judicial. Ele fraudava os credores e enfim, tocava uma vida paralela, destruindo o seu CPF e o CNPJ da empresa. Então, ele pretende cumprir esses compromissos mesmo que parcialmente. Acontece que existe um descompasso entre a possibilidade da empresa pagar, as condições de pagamento apresentadas pela empresa e as condições de pagamento aceitas pelo credor. É esse descompasso que não se resolve em 180 dias. É essa diferença de leitura de eu quero receber X e o sujeito quer pagar Y, que faz com que se estenda o período, por vezes, além de um ano. Porque não se acha um termo comum. E ao não achar o termo comum, qual é a solução? Decreto falimentar de um lado e de outro lado a prorrogação do stay period. O judiciário tem entendido que em situações de absoluta gravidade é melhor a gente entregar os anéis para ficar com os dedos. Então, não vamos convolar em falência. Vamos aguardar a deliberação soberana dos credores. Mas esse descompasso é o grande desafio nosso, como operadores do direito. Nós, como advogados, precisamos achar um meio termo para superar esse descompasso e achar uma forma de viabilizar a aprovação do plano de recuperação judicial, o nosso maior objetivo como advogado de recuperanda e também como advogado de credor. Nós sabemos que nem todos os créditos são passíveis da recuperação judicial, aquilo que a gente chama dos créditos extraconcursais. O que seriam esses créditos que não entram na recuperação judicial? Ou seja, empresário, você não vai poder repactuar esses contratos. Um exemplo muito simples é o bem alienado fiduciariamente, ou você faz um empréstimo com o banco e dá um bem em garantia. Realmente é complicado frustrar a execução do banco quando você deve garantir algo e agora ele não está mais valendo como valia antigamente. Então, esse crédito ou essa alienação fiduciária, o que acontece durante esses 180 dias, aonde muito possivelmente não vai fazer o pagamento da parcela, o pagamento que foi combinado antigamente. O que acontece? O banco pode tomar de volta? Há uma dúvida muito grande na doutrina e principalmente nos tribunais do que acontece. A legislação fala que pode. Agora, uma indústria agrícola ou uma transportadora, onde esse veículo está alienado fiduciariamente e é notório que esse veículo ele faz parte do surgimento da empresa. Sem esse veículo, todo aquele plano traçado anteriormente para reerguer a empresa não vai valer de nada. Então, esse caso específico também não é uma briga fácil, mas é uma briga possível. Os tribunais têm entendido que esse bem, sim, pode ficar em posse do devedor durante esse período de stay period, sem que ele perca o domínio desse bem. Excelente essa questão, Luiz. Eu vou agora vamos conversando, vamos abrindo o microfone e vamos conversando. Cara, essa é a grande discussão das recuperações judiciais. Quando um bem essencial, que a rigor não se submeteria ao regime recuperatório, ele pode ser objeto de discussão patrimonial. Quando? Então, um bem que está garantindo um débito em um contrato de alienação fiduciária, quando ele pode ser atingido em uma execução e quando ele não pode? Quando o bem é essencial. E a pergunta é, quando que o bem é essencial? Existe uma definição, eu não sei se alguém aqui sabe me responder, se existe alguma definição estrita no Código Civil ou mesmo no Código de Processo Civil sobre
bem essencial? Minha intuição, vai lá, Igor. Geralmente o bem essencial é aquele que põe em risco a atividade, o funcionamento, a continuidade da atividade da empresa. Independente se ele esteja ou não previsto na lei, se o empresário ou agente econômico ele demonstrar que realmente a atividade dele vai correr risco se ele perder aquele bem que foi dado em garantia por uma dívida, esse bem pode ser liberado da execução, né? Pode ser preservado justamente para poder viabilizar a continuidade da atividade dele. Cara, por aí Marcelo? não vai. Desculpa, Marcelo. Eu comparo esse bem essencial, logicamente, podemos fazer uma comparação ao bem de família, né, no qual a pessoa só tem um imóvel, então ela não poderia perder. Esse bem essencial ele é de suma importância para a continuidade da atividade. Sem esse bem, não tem como ele honrar, até mesmo com os outros compromissos que constam, né, no plano de recuperação judicial. Ele é de suma importância para que ele se mantenha e o ajude, né, ajude o devedor a honrar seus compromissos. Excelente. Vejam bem, então, a resposta vai no caminho que eu iria construir. Não existe uma definição em um dispositivo no Código Civil ou mesmo na Lei 11.101 definindo a essencialidade do bem. Não existe isso. Por não existir, a jurisprudência, a boa doutrina construiu alguns parâmetros. Quais parâmetros? Esses que vocês acabaram de delinear. O Igor chamando a atenção da essencialidade do bem em relação à atividade da empresa e o Antônio fazendo uma analogia com o bem de família. Interessantíssima essa analogia. E vejam bem, vamos pensar em exemplos? O Igor pensou um pouquinho em exemplos, aí eu quero pensar um pouquinho mais. Imaginem que o empresário tem um Fusion 2019, né, alto padrão, que garanta uma dívida da empresa. Esse é um bem essencial? A rigor, salvo alguma construção do colega que protocolou a petição inicial da recuperação judicial, a rigor não é um bem essencial. Um Fusion é um carro de luxo, um bom veículo de luxo e que se presta à comodidade da vida familiar, eventualmente da vida do empresário, enfim, mas não é um bem essencial para a atividade. Razão pela qual ele pode ser objeto de discussão patrimonial e dificilmente o advogado, por mais qualificado que seja, ele vai conseguir a proteção da recuperação judicial sobre o Fusion. Agora, seguindo a analogia que o Luiz anunciou há pouco tempo, uma empresa de transportes tem um ônibus, objeto de um contrato de alienação fiduciária, é um bem essencial? Evidente que sim. Evidente que sim. E razão pela qual, no período chamado stay period, ele não pode ser objeto de discussão patrimonial. Agora, vejam bem, quando que ele pode? Se ultrapassada a fase que a gente está chamando aqui de stay period de 180 dias, mesmo que prorrogados, foi aprovado o plano, o veículo pode? Essa é uma discussão interessantíssima e é uma discussão que a gente não tem um posicionamento consolidado. A gente vai encontrar no Superior Tribunal de Justiça decisões no sentido que, enquanto estiverem em recuperação judicial, os bens essenciais são indisponíveis. E a gente vai encontrar também decisões nos tribunais do Brasil afora dizendo que, após a aprovação do plano, não se faz mais nenhum sentido a proteção prevista no parágrafo 3º do artigo 49, se a gente for teorizar. Então, tem essas duas situações. O que a gente tem, portanto, de consenso que a gente deve dizer para o nosso cliente? Meu querido cliente, após o encerramento da recuperação judicial, não tem como segurar bens essenciais. Porque a recuperação judicial foi encerrada, sequer tem juízo que vá chamar a discussão para si. E a recuperação judicial ela pode ser encerrada em até 2 anos. Ela se encerra, em regra, em até 2 anos após a homologação do plano.
Então, essa baliza é uma baliza objetiva, o que não quer dizer que a gente não possa fazer uma construção a esse respeito. Uma outra questão, mais uma questão que eu quero provocar vocês aqui, que é a seguinte: recuperação judicial. Fiquem tranquilos, quando dá esse silêncio, depois eu corto, viu? Então nem se preocupem. Recuperação judicial é um instituto que pretende a repactuação dos compromissos. Não é um instituto que pretende fraudar credores. Isso é importante porque, eventualmente, o empresário empolgado não vai buscar repactuar esses contratos que são essenciais e que não se submetem à RJ, pensando que a blindagem é indeterminada. A nossa orientação tem que ser: meu caro, recuperação judicial pode muito, mas não pode tudo. Então, se a gente criou uma condição negocial otimizada através do Instituto, nós não podemos jogar fora essa condição negocial otimizada. Nós precisamos explorá-la até o seu limite. E o que significa explorar a condição negocial otimizada até o limite? Significa trazer os credores extraconcursais para a mesa. É muito difícil fazer isso, Marcelo. Não é exatamente pela blindagem oferecida pelo Stay Period. Aí eu jogo uma bomba no colo agora. E nesse período, sabemos que o bem essencial está, em tese, protegido, com as devidas proporções. Agora, durante esse período, o banco não consegue executar um bem, mas tem devedores solidários. Eu posso executar os devedores solidários? A doutrina fala que sim. É a recuperanda que tem esse privilégio de, durante esse período, ter as ações suspensas, esses meios coercitivos suspensos. Agora, devedor solidário, meu amigo, vai ser executado normalmente, não vai ter esse benefício. Então, isso é importante que fique bem ressaltado. Tem dívida, está nesse período de suspensão solidário, fica de olho aberto. Você vai continuar o processo contra você. Excelente, Luiz, porque recuperação judicial não é um instituto que se presta a eximir todos de suas responsabilidades. É difícil, meu velho, explicar isso para cliente, viu? É difícil. Eu já passei várias vezes por essa circunstância, então a gente consegue o Stay Period com todos os benefícios para o agente que ingressou em RJ, mas esses benefícios não se estendem à pessoa física. E aí, o que se tem de clareza? Meu caro cliente, a ideia da recuperação judicial é criar uma condição para o sorrimento da empresa. Não é uma forma de blindagem de todos os coobrigados. Então, o que se faz agora do ponto de vista um pouco de talvez malandragem? Eu acho que não, eu acho que a tentativa é válida, mas sugiro que vocês pensem a respeito. Quando se ingressa com a recuperação judicial, se pede a suspensão de tudo. Vai nas execuções que estão em andamento contra o agente econômico e junte a certidão da decisão de deferimento da recuperação judicial e peça a imediata suspensão da execução. Ponto. Não apenas contra o agente econômico. Até o juiz visitar essa decisão e decidir que não, vai um tempo. Se o juiz for atento à questão e ter o conhecimento de que, enfim, não se suspende contra os coobrigados, interpõe um ED chamando atenção que, ao menos no Stay Period, se suspende todas as execuções. Se o juízo entender de modo diverso, faça um agravo e vá para o Tribunal de Justiça. Por quê? Porque durante todo esse período, você está construindo paralelamente o plano de recuperação judicial. Você não está parado. Alguns advogados gostam tanto de recuperação judicial que esquecem da discussão do plano. Melhor dizendo, gostam tanto do Stay Period que esquecem que o Stay Period tem só uma finalidade, que é negociar. Então, conseguiu o Stay Period, a minha sugestão, abre uma champanhe, porque isso significa que a petição inicial foi bem feita, abre uma champanhe, comemora com o seu cliente, esse é o melhor momento do seu cliente, vai ser o momento que o seu cliente mais vai gostar de você, então comemora com ele, toma uma champanhe com ele, com a esposa dele, com a sua esposa, vida que segue, e no dia seguinte,
após a ressaca, comece a avaliar a negociação do plano de recuperação judicial. No treinamento, a gente tem, né, o tempo certinho, 2, 3 semanas, a gente sabe que não é no dia seguinte, mas assim, pense na construção do plano, porque se ficar em silêncio, o que vai acontecer é o credor ter a suspensão e vai tomar as providências que ele tiver à sua mão. Agora, se você for proativo, depois de 2 semanas, fazer essa provocação negocial e não apresentar nada de absurdo, opa, estamos construindo o palco aí para eventualmente não ter grandes problemas para os cobrigados. Mas o silêncio importa, Luiz, como você bem anunciou, importa sim a responsabilização dos cobrigados e é do jogo, né? Esse prazo de 180 dias previsto na legislação, eu lembro que em 2015, com a entrada em vigor do novo Código do Processo Civil, já não tão mais novo, houve uma discussão muito grande na contagem desse prazo. Esse Código Civil ele instituiu os dias úteis para a contagem dos prazos. E o pessoal queria transformar esses 180 dias em dias úteis e ia dar, nossa, dependendo, esse ano, por exemplo, de 2020, ia dar 1 ano e meio de prazo. Então, essa discussão chegou até o STJ e ficou, enfim, pacificado esse entendimento de que é um prazo material, não processual. Sendo um prazo material, é 180 dias corridos. Não há o que se falar em dias úteis. Então, inicia-se o prazo, 180 dias, finalizou, conta fim de semana, conta férias, conta Natal, Ano Novo, feriado, 180 dias úteis, encerrou-se esse prazo. Se não for prorrogado, está aí o nosso marco final. Então, isso é importante ficar bem claro, porque ainda há confusão e não tem o que mais ter confusão no assunto já tão pacificado no STJ. Verdade, doutor Luiz. Eles entendem, né, alguns juristas, né, entendiam que o CIPIRG ele tem natureza processual, então, por isso é que vinha essa questão de ser em dias úteis. E como o senhor falou muito bem, principalmente no período em que nós estamos vivendo, seria quanto tempo esses 180 dias? 1 ano e meio, 2? E realmente perde a característica, né, que é de estruturação para que a empresa possa se soerguer, né? Vai lá, Igor, vai lá. Só ia complementar a fala dos dois colegas, justamente porque nós temos mesmo essa condição de orientar o nosso cliente, de que os co-obrigados, geralmente os sócios da empresa, né, que são muitas vezes foram avalistas ou fiadores, né, do contrato, que eles não terão esse benefício, né, que a lei dá para a empresa em recuperação. Mas de fato nós conseguimos ainda, por conta de recursos e até decisões que favoreceram um caso ou outro, estender esse prazo, né, e até suspender esse processo por um determinado tempo, até que o efeito suspensivo dele seja eventualmente cassado ou até extinto, né, por conta de julgamento. Era isso que eu queria complementar. Interessantíssimo, interessantíssimo. Eu queria lançar uma outra discussão, ou melhor, aprofundar a discussão, chamando a atenção que esse no meu ponto de vista, e aí vamos discordar à vontade, esse é o maior benefício da recuperação judicial. A recuperação judicial oferece vários benefícios, mas imediatamente, do ponto de vista da sensibilidade do cliente, do ponto de vista da sensibilidade do agente econômico, esse é, na cabeça dele, o maior benefício. Claro, se a gente for imergir nessa afirmativa, a gente vai dizer que o alongamento em 8, 10, 12 anos, e uma carência de 2 anos, e um deságio de 30%, 40%, é evidente que tem uma potência maior, né, no longo prazo. Mas a cabeça do agente econômico, a cabeça do empresário, quando ele cogita fazer recuperação judicial, não é daqui a 10 anos. Não é daqui a 15 anos. Não é daqui a 5 anos. A cabeça do empresário é a seguinte: eu tenho 8 execuções contra a minha empresa distribuídas. Eu tenho 2 Bacen-Jude
que bloquearam meu fluxo de caixa e eu não tenho dinheiro para pagar a folha de outubro. Eu tenho um Renajude que bloqueou o veículo que eu uso com a minha família. Então, essa cabeça é que faz, e é uma cabeça legítima, né, gente? Porque ninguém quer dever isso, empresário sério nenhum quer ficar nessa condição. É essa cabeça, é essa condição econômica e social objetiva que faz com que o Stay Pure seja um presente e o maior benefício na cabeça desse empresário. O nosso desafio como operador do direito é explicar para esse cliente que esse período vai passar, que seria uma janela de oportunidade que o Poder Judiciário está oferecendo para ele reestruturar esse passivo. E aí, no ponto de vista de sonhos, se nós podemos aqui sonhar um pouquinho, aproveitar esse período para fazer a reestruturação, eventualmente, da sua administração. Pensar em produzir novos produtos, pensar em uma colocação eficiente em determinado nicho de mercado, pensar em conquista de novas regiões, enfim, porque é um período de reestruturação que envolve a questão jurídica e contábil, que pode também envolver reestruturação da empresa, porque tem uma origem essa crise, né, gente? As dificuldades econômicas, elas não são à toa. Claro que nesse contexto nós estamos, para quem está nos assistindo daqui a um tempo, a gente não sabe se vai entender o cenário que a gente está gravando essa conversa. Nós estamos em meio ao fim, talvez, de uma pandemia, em que a inatividade econômica é a regra e que todos acompanham com muita gravidade o aumento do desemprego, o fechamento de empresas. A gente estava conversando antes de abrir o vídeo, eu e o Luiz, aguardando o Antônio e o Igor, sobre o número de salas que tem para alugar nos centros das cidades. É algo inacreditável, inacreditável. Então, nesse contexto, a gente entende que a crise aconteceu por causa da pandemia, mas em condições normais de temperatura e pressão, a crise acontece por algum erro, alguma falha de leitura do player. E aí a recuperação judicial, o Stay Pure, pode servir para fazer um redirecionamento dessa rota, né? O redirecionamento dessa jornada do empresário, para fins de superar a crise e não só procrastinar a crise, né? Não só prolongar uma indefinida dificuldade, não é? Por isso que imediatamente o benefício é fantástico, mesmo o benefício do prazo previsto no parágrafo 4º do artigo 6º. Esse benefício que a gente tem falado tanto, mais do que segurar os credores, segurar essas execuções, ele serve realmente como um momento de reflexão interna na empresa. Um momento onde, com tranquilidade, que ser o máximo possível, nem é tão tranquilo assim, mas com a tranquilidade que essa interrupção no Bacen, para quem não sabe, o Bacen ou que chama de outra coisa, o Bacen é quando você recebe um crédito de um fornecedor seu e está contando com esse dinheiro para pagar fornecedores, para pagar folha de pagamento, e na madrugada você abre a tua conta bancária e teve o Bacen lá que tirou tudo que você tinha, e você entra em desespero que não tem mais a folha de pagamento, não tem mais crédito. Então é o que realmente tira o sono do empresário, tira o sono do sócio da empresa. Então esse período onde não haverá surpresas indesejáveis de conta bancária, de execução, é um período que sim, o empresário pode e deve pensar a reestruturação da empresa, o caminho que quer seguir a empresa para pagar os credores do passado, para pagar os funcionários que estão na ativa e para que essa empresa seja reestruturada. Não é mais do que isso o plano de recuperação judicial, não é mais do que isso que existe essa lei desde 2005 visando essa reestruturação da empresa. Não é para dar calote no credor, não é para sócio empurrar isso com a barriga para sempre, é para realmente reerguer a empresa, processo de sorgimento que a gente chama. Então, durante pelo menos 6 meses, o sócio consegue
junto com a diretoria, ou se for uma empresa menor, que a gente fala tanto, às vezes, em sócio, diretoria, diretor executivo, diretor. Não, às vezes é um empresário pequeno, tem uma dívida de 1 milhão, 2 milhões, 3, 4, 5 milhões, que hoje em dia não é tão difícil chegar, infelizmente, nesse patamar, de conversar, reestruturar, desenvolver um novo produto, desenvolver uma nova modalidade no mercado com a concorrência, analisar, fazer fusões, vender, quem sabe, uma franquia, um parque fabril que tenha algo nesse sentido. É um momento de 6 meses, colocar a mão na cabeça e repensar as atividades da empresa que definitivamente, por algum motivo, não deu certo. Então, esse também um dos benefícios que não está na lei, que não está na jurisprudência, mas ele existe desse período de suspensão. Além do mais, eu acho que também é muito importante a gente deixar claro que muitas empresas acabam confundindo o fluxo de caixa da empresa com o próprio bolso, né? Então, acaba misturando a pessoa física com a pessoa jurídica, talvez porque iniciou muito pequeno e não tinha essa distinção no início, e aí foi crescendo e não profissionalizou o negócio. Acabou deixando o barco andar do jeito que estava, né? E então, assim, o uso do veículo pessoal está no nome da empresa, dinheiro que muitas vezes tira dinheiro da conta da pessoa física para fazer pagamento de folha de pagamento, de funcionários, e assim por diante. Então, essa confusão também, ela afeta, né, o stay period, né, o período, e também as responsabilidades da empresa, justamente porque não é essa distinção. Então, fazendo uma análise da possibilidade de oferecer essa faculdade da recuperação judicial para o empresário, é importante que se analise isso também, justamente para prepará-lo. Olha, você deve, daqui para frente, ou antes da gente ingressar com a recuperação judicial, organizar a sua casa, né? Organizar, estabelecer um prolabore, passar a viver com aquilo, parar de usar a conta da empresa como se fosse sua própria carteira e vice-versa, para que você não tenha problemas, já que a sua pessoa física não vai ser contemplada com período de suspensão. Verdade, doutores. Eu entendo que a questão do stay period, ele serve como se fosse um carro de Fórmula 1, em que ele está correndo, está perdendo posições e ele precisa trocar os pneus. Então, ele faz o pit stop, verifica todas as condições, todas as situações, e aí recomeça. Logicamente, como os doutores falaram, verificando, não confundindo conta pessoal com a conta, né, da empresa, reestruturação, ver novas oportunidades, reestruturar, enfim. Por isso que nós falamos no início que não é o fim, mas é para evitar que o fim realmente aconteça. Então, nada mais do que necessário de parar para pensar e refazer tudo para depois tudo dar certo. Excelente. Olha só, deixa eu conversar com tudo isso, assim. Muitas coisas interessantes. Eu chamo a atenção que a gente deve simplificar o Instituto. Se existe alguma missão que eu tenho adotado de uns tempos para cá, é o seguinte: gente, vamos simplificar o Instituto. Recuperação judicial parece um bicho de 7 cabeças, por isso, alguns empresários hoje que devem, como o Luiz mencionou, 1 milhão, 1,5 milhão, não se sentem à vontade em se socorrer no Instituto, porque parece um monstro, parece algo extraordinário. Recuperação judicial é algo completamente simples. Pretende, através da provocação do Poder Judiciário, a suspensão das execuções, o stay period, que nós estamos aqui há 50 minutos explicando o que é, e a partir dessa suspensão, repactuar os compromissos. É isso. Então, a gente vê empresários devendo, sem dormir, com dificuldades familiares, com problemas psicológicos até em razão de tudo isso,
com medo de utilizar o remédio do seu problema, o remédio que existe para a sua situação prática. Por isso que é importante simplificar. Suspende tudo, vamos resumir? Suspende tudo por no mínimo 180 dias, na lei está dito que é o máximo, mas vamos utilizar como mínimo, porque até o momento que a Assembleia aprova ou não aprova o plano, suspende tudo e aprova um plano compatível com a condição financeira da empresa. Qual é o custo disso, empresário? O custo é muito menor do que o custo que você não está conseguindo enfrentar hoje. A discussão é muito caro fazer isso. Caro é ter 1,5 milhão nas costas sem poder fazer frente. Se eu tiver que pagar um percentual disso, é evidente que é um bom negócio. É óbvio que é um bom negócio. Agora, claro que mistificado, fazendo uma relação com a falência, dizendo que isso é igual à quebra, como parte do senso comum reproduz, claro que o empresário vai fugir disso como o diabo foge da cruz. Por isso que a nossa missão é um pouco desmistificar, simplificar. E simplificar por quê? Não porque a gente quer baratear o instituto. Não, é porque ele é simples mesmo, ele é muito mais simples do que algumas revisionais bancárias, que geram um prejuízo muito maior para o cliente, que geram sucumbência, que não resolvem coisa nenhuma e que, eventualmente, dá muito mais trabalho para o civilista. Não é? Então, a ideia um pouco é simplificar mesmo. E para que não haja nenhuma dúvida, o que acontece após o período de 180 dias, onde as execuções estão suspensas? Eu vou pagar tudo o que eu estava devendo lá atrás? Não, é exatamente aí aonde entra aquele plano de recuperação judicial, aonde entra toda a tratativa de negociação que você fez com seus credores para começar a pagar naquela modalidade. Então, é exatamente para isso que serve esse período. Deu 180 dias no mínimo. A partir daquele momento, eu vou pagar o que eu repactuei, de acordo com as minhas condições, de acordo com o que foi aprovado na Assembleia, de acordo com o que é possível para recuperar a empresa e pagar todo mundo. Não adianta pagar um credor só e quebrar a empresa. Não adianta não aceitar esse período de 180 dias, porque acha que não é tão vantajoso, acha que 180 dias vai passar rápido e depois eu vou estar com a mesma dívida com juros. Não, isso vai estar suspenso e repactuado ao fim desses 180 dias. Isso que é importante que fique muito claro. Muitas vezes a gente bate tanto nessa tecla de 180 dias no mínimo e de suspensão e a gente não menciona que quando voltar o pagamento, ele vai estar diferente, vai estar repactuado. Pode estar igual? Sim, pode estar igual. Não é o que a gente observa. A maioria das vezes, obviamente, esse crédito a pagar vai estar menor. E vai ser a carência, né? Então, tem os 180 dias, se o plano for aprovado, que ele será, no plano contém a carência. Então, os 180 dias é a primeira parte desse período para o seu erguimento. E a carência de 1 ano, de 18 meses, é a carência praxe média das recuperações judiciais. Mas assim, eu estou olhando o relógio, gente, nós estamos já bem avançado e eu quero ter um bom tempo para as considerações finais de cada colega. Então, vamos fazer o seguinte, vamos, para título de considerações finais, tecer aí, cada um de nós, alguns tópicos essenciais que resumem um pouco essa conversa. Nós já passamos os 50 minutos, pelo que eu estou olhando aqui no relógio, e voa, né? É muito interessante essa conversa, porque o início, a gente começa tateando o tema, a gente começa se aproximando do tema, mas chega uma hora quando a gente está imerso na discussão, a gente olha para o lado, passou quase 1 hora e a gente não quer também esgotar a atenção de quem está nos acompanhando, né? Então, vamos fazer as considerações finais, começando pelo João Antônio, passando pelo Igor e depois o Luiz, pode ser? Claro. Marcelo, esse mecanismo chamado Stay Period, ele nada mais é do que um alívio imediato e necessário para o devedor. Ele simplesmente traz uma possibilidade dele se reestruturar e se reerguer.
Principalmente num momento nós entendemos que o empresário, o seu negócio é a vida dele. Então, nada melhor do que ele poder ter a oportunidade de refazer ou até mesmo continuar a fazer aquilo que ele mais gosta. Como você mesmo falou, muitas das vezes nós temos aquela ideia de que é o bicho-papão, e não é. Na verdade, é mais simples do que se imagina. Então, a recuperação judicial ela é um arcabouço para o empresário para que ele possa seguir em frente e, obviamente, manter emprego e, assim, continuar ajudando a economia do Brasil. Exatamente isso que o Antônio falou. Nós estamos diante de uma dos principais atrativos, né, da recuperação judicial, e é o período que realmente ele permite que o empresário reorganize sua casa, consiga organizar as suas pendências com seus credores e submeter o plano à votação, para que ele possa, então, honrar com os compromissos, levando em consideração o deságio, a carência e tudo mais que o plano permite, né? Então, o stay period é realmente um grande divisor de águas aí da recuperação judicial. Então, eu agradeço o convite novamente de participar desse debate. Espero que tenha ficado um pouquinho mais claro o que é esse período stay period, os benefícios para o sócio, para os credores, para o devedor e para todos, inclusive uma sociedade em geral, que a gente tem que lutar pela geração de emprego, pela manutenção das empresas. Então, esse período de suspensão vem a auxiliar todos que fazem parte desse litígio. Então, tem que ser visto com bons olhos e só tenho a agradecer o convite novamente e um forte abraço. Beleza, beleza mesmo. Doutor Luiz Felipe Gonçalves, doutor Igor Luiz Barbosa Chamé, doutor João Antônio Dias Castro, uma satisfação imensa conversar com vocês sobre um aspecto importantíssimo da recuperação judicial. Satisfação sincera, genuína. Eu quero dizer para vocês que cada reunião dessas, quando eu tenho a alegria de ter amigos trocando informações, aprendizagens, aprendendo, ensinando, para mim é uma satisfação imensa mesmo, é um momento da semana de grande alegria e eu só posso agradecer vocês por despender o tempo para essa atividade. Vocês são doutores, né? Doutores vem de douto, douto vem de quem conhece, de quem tem profundidade, de quem tem sabedoria. E aí eu agradeço mesmo a participação. Vocês sabem que esse agradecimento ele não é pro forma, ele é um agradecimento sincero mesmo. Vocês se dedicaram aí no seu escritório ou em viagens a ficar quase passando de 1 hora aqui, trocando figurinhas sobre um assunto tão importante, tendo em vista a afirmação, seja da carreira de cada um de nós, seja de um colegiado que cada um de nós integramos, né? Todos nós somos fundadores do colegiado empresarial e temos o objetivo de afirmar a possibilidade da recuperação judicial como uma estratégia importante para o agente econômico e para nós como atores jurídicos. Então, obrigado mesmo, sintam-se novamente cumprimentados. Eu vou encerrar o vídeo aqui e a gente troca mais uma figurinha.